Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Steak Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desse sábado, dia 6 de dezembro de 2025. Estamos aí na reta final do calendário de futebol sul-americano, né? Tivemos aí no final de semana passado a final da Libertadores. E nesse final de semana teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro. Já temos aí o campeão definido, o Flamengo, que joga nesse sábado contra o Mirassol. Aí o jogo da entrega das faixas, né, para o campeão brasileiro Flamengo. E teremos aí no domingo o restante da rodada do Brasileirão. Eu vou analisar nesse vídeo aqui os jogos de sábado, portanto, vários jogos importantes aí de futebol europeu, né? Terminando o calendário do futebol sul-americano, a gente vai ter ao longo de dezembro aí muito futebol ainda, com campeonatos europeus, com Champions League, enfim, muita coisa bacana de futebol aí, Mundial de Clubes também, né? Então a gente vai acompanhar essas competições ao longo do mês de dezembro, beleza? Queria pedir a você que não é inscrito aqui no canal que por favor se inscreva, deixa o like, ative o sininho para receber notificações, comente aqui nos comentários o que você acha desse conteúdo aqui, porque nesse vídeo eu tenho uma grande novidade para trazer para vocês. Para começar esse vídeo aqui eu quero contar para vocês que eu tenho, a partir de agora, do mês de dezembro, aqui uma parceria com a galera do Bolsa de Apostas. É isso mesmo, uma plataforma aí de trading esportivo, né, uma exchange aí, que eu já utilizo há algum tempo, né, e a partir de agora eu vou começar a produzir conteúdo junto com a galera do Bolsa de Apostas aqui, então deixa eu mostrar para vocês a plataforma. Se você não conhece ainda, o Bolsa de Aposta é uma plataforma de trading esportivo que tem uma liquidez fantástica aqui em todos os eventos disponíveis aí na sua plataforma, né? Além de ser a melhor plataforma de trading esportivo para quem está começando nessa atividade. Então, se você realiza suas entradas como Panther, enfim, e quer aprender, quer ingressar nesse universo do trading esportivo, a melhor alternativa é o Bolsa de Aposta. Por quê? Porque ele tem uma usabilidade muito bacana, ele tem acesso muito fácil aqui a todos os mercados e ele tem também algumas funções aqui muito interessantes, como a parte de estatísticas aqui dos jogos, coisa que você teria que buscar em vários sites diferentes. Eles mostram aqui, ó, por exemplo, a odd máxima, a odd mínima de cada equipe, os últimos resultados, média de gols feitos, média de gols sofridos, quanto que cada time bate o over 0,5, over 1,5, over 2,5, resultados no HT, resultados no FT, enfim. É um site muito completo, já com todas as estatísticas aqui de todas as equipes, né? Enfim, mostra de maneira muito clara aqui toda a informação que a gente precisa para poder analisar os jogos e poder operar nos jogos aqui. Então, a partir desse mês de dezembro eu vou estar fazendo conteúdo, vou estar produzindo conteúdo aqui junto com o pessoal do Bolsa de Aposta. E se você quiser acompanhar o conteúdo exclusivo que eu faço aqui para o Bolsa de Aposta, basta você criar uma conta aqui no Bolsa de Aposta e clicar aqui em ferramentas. Aqui em ferramentas você vai ter acesso a esse botão aqui, que é a comunidade do Bolsa de Aposta, ou seja, é um canal lá dentro do Discord, né, da plataforma Discord, onde você consegue acompanhar aí a galera que trabalha no Bolsa de Aposta fazendo trading ao vivo. Então, eu vou estar fazendo trading ao vivo no Bolsa de Aposta amanhã, nesse jogo aqui, entre Aston Villa e Arsenal, às 9h30 da manhã. Então, já deixa marcado aí. É só você entrar ali onde eu te mostrei aqui no Bolsa de Aposta, vem aqui em ferramentas e clica aqui em abrir comunidade do Bolsa. Você vai cair lá no Discord do Bolsa de Aposta e vai ter ali um evento, né, onde eu vou estar fazendo trading ao vivo nesse jogo aqui entre Aston Villa e Arsenal. Então já vamos começar a fazer análise por aqui. Se você quiser criar conta no Bolsa de Aposta, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, Aston Villa e Arsenal, a gente tem um jogo aqui onde são duas equipes que estão disputando no topo aqui da tabela da Premier League. O Aston Villa é o terceiro colocado com 27, o Arsenal é o líder com 33. Então, nesse contexto aqui, uma vitória do Aston Villa faria com que o time aproximasse aqui do líder, né? Inclusive ultrapassando o vice-líder hoje, o Manchester City, com 1 ponto à frente do Aston Villa aqui, 28, né? O time do Manchester City, e o Aston Villa com 27.
O Aston Villa vencendo esse jogo pode ir a 30 pontos e aproximar aí do Arsenal, que hoje está isolado na liderança. Então, um jogo muito interessante para o Aston Villa, que venceu as últimas 4 partidas aqui, né? Venceu inclusive por 4-3 o Brighton na última rodada. Antes havia vencido o Wolverhampton por 1-0, vencido antes o Leeds por 2-1, vencido antes o Bournemouth por 4-0. Então fazendo uma campanha muito bacana aí nas últimas rodadas a equipe do Aston Villa. Já o Arsenal, apesar de ter menos derrotas aqui, o Arsenal tem apenas uma derrota na competição aqui em 14 jogos disputados, então tem um aproveitamento muito bom a equipe do Arsenal. No entanto, nas últimas 5 rodadas aqui, um empate contra o Chelsea fora de casa e também um empate contra o Sunderland, 2 jogos onde o Arsenal deixou de vencer, portanto deixou pontos pelo caminho aí. Então agora o Aston Villa tem a condição de encurtar essa distância aí para a equipe do Arsenal. Pegando aqui as escalações das equipes, a gente vê que o time do Arsenal tem alguns desfalques importantes aqui, né? Declan Rice, por exemplo, seria titular se estivesse saudável, o Trossard também, o Kai Havertz também, o Gabriel Magalhães também, provavelmente. Então temos aqui jogadores importantes aí que estão fora nessa equipe do Arsenal. Do lado do Aston Villa, provavelmente o principal desfalque aqui é o goleiro Emiliano Martinez, né, que é dúvida, provavelmente não vai jogar, né? O goleiro não estando 100% é difícil que ele atue, né? A menos que seja um jogo muito decisivo. Nesse caso aqui, o Emiliano Martinez deve estar fora, né? E o Barkley também é outro jogador que vem sendo bem importante, está fora na equipe do Aston Villa. No entanto, os desfalques do Arsenal são mais decisivos aqui, dá para se dizer, a nível de escalação do que os do Aston Villa. 4,30 odd do Aston Villa, 1,95 Arsenal mesmo, fora de casa é favorito. No entanto, aqui eu gosto desse jogo para o mercado de gols, tá, pessoal? Over 2,5 pagando 2,10, aqui é uma cotação interessante. Gosto também aqui da possibilidade de buscar correção de preço, mas ficar lei a qualquer um desses dois times aqui, que são equipes com uma proposta de jogo muito agressiva quando tem a posse da bola, que eu prefiro trabalhar mercado de gols aqui, ok? Depois a gente vai aqui ainda na Inglaterra, a gente tem o jogo do Chelsea contra o Bournemouth. Esse jogo aqui é importante porque o Chelsea, ele também está aqui na parte de cima da tabela, na 4ª colocação com 24 pontos, pega a equipe do Bournemouth que vinha fazendo um bom início de Premier League, mas acabou caindo bastante nas últimas rodadas aqui. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 ponto somado, um empatezinho aqui contra a equipe do West Ham, o resto só derrotas, então o Bournemouth vai voltando aí àquela condição que muita gente imaginava que o time iria assumir ao longo do campeonato, aí brigando na segunda página da tabela, né? Então o Chelsea, mesmo jogando fora de casa, tem o favoritismo das odds, aqui 2,20 para o Chelsea, 3,10 para o Bournemouth. Se a gente pegar aqui as escalações, vamos ver desfalques importantes na equipe do Chelsea também. No entanto, são desfalques que já estão fora há bastante tempo, com exceção do Caicedo, que foi expulso no último jogo. No entanto, do lado do Bournemouth aqui também, o Lewis Cook também foi suspenso por cartão, assim como o Adams. Então, 2 jogadores fora por cartões aqui. Os desfalques do Bournemouth são mais importantes aqui que os do Chelsea. O Chelsea, mesmo com os desfalques, tem um time muito qualificado. Retorno aqui do Cole Palmer como titular nesse time aqui. A tendência é vermos um Chelsea dominante aqui. Minha sugestão é lay ao Bournemouth nesse jogo, ok? Seguindo ainda de Premier League, temos aqui Manchester City e Sunderland. 1,29 para o Manchester City, odd 11,3 para o Sunderland. Sunderland que é uma equipe que está na 6ª colocação, então esse preço aqui, na minha visão, não deveria estar tão amassado assim a favor do City. É claro que o fator casa do time do Guardiola pesa bastante aqui, porque é um time que quando joga no seu estádio costuma produzir com bastante volume ofensivo aqui a equipe do Manchester City, então a tendência é que a gente veja assim o City se sobrepondo bastante jogando dentro de casa, levando em consideração a tabela do campeonato, o City com 28, como eu falei para vocês aqui, né? Tendo a possibilidade do Aston Villa daqui a pouco vencer o Arsenal e segurar o líder aqui para o Manchester City vencer esse jogo seria muito importante para encostar novamente no líder aqui, que vai ter um jogo muito difícil contra o Aston Villa pela frente, né? Então,
O jogo do Manchester City também é bastante difícil aqui contra um time que costuma tirar muitos pontos das equipes da ponta da tabela aqui, né? O Sunderland vem fazendo uma excelente temporada aqui para as pretensões da equipe que vem de uma segunda divisão aí, né? Então, vale a pena a gente ficar de olho aqui. Um back ao Manchester City, o time precisa estar muito bem para justificar esse preço, tá? Eu queria pegar esse back ao City aqui acima de 1,40, para mim seria a odd interessante para buscar essa posição dentro do mercado. No entanto, trabalhar contra a equipe da casa eu não recomendo, aí, a menos que você tenha um método muito bom para explorar a correção de odds num lay favorito, ok? Seguindo em frente aqui, outro jogo que eu queria trazer para vocês aqui é o jogo do Tottenham contra o Brentford, tá? Por que eu gosto de analisar esse jogo aqui? Ó? As duas equipes vivem um momento bem parecido na competição, no entanto a necessidade de vitória do lado do Tottenham é muito maior, porque joga dentro de casa, né? Vem de uma sequência muito ruim, onde não vence há bastante tempo a equipe do Tottenham aqui, e o Brentford como visitante não tem um bom retrospecto também. Se a gente pegar aqui, ó, o Brentford é apenas o 17º melhor visitante aqui na competição, né? Enquanto o Tottenham, como mandante, se a gente pegar aqui como mandante, o time do Tottenham também tá muito ruim, tá lá na 19ª colocação como mandante, né? Então a tendência é que a gente veja o Tottenham aqui se expondo bastante nesse jogo, tá? Partindo para cima do adversário, tentando criar situações de gols aqui. Tem alguns desfalques importantes também, o Bissouma tá fora, Kulusevski e o Maddison são os 3 principais desfalques aqui da equipe do Thomas Frank, aí, treinador do Tottenham, para esse jogo, né? Então, a tendência é que a gente veja aqui o time do Tottenham, mesmo com os desfalques, tendo que se expor mais, tendo que jogar um futebol mais ofensivo aqui, deixando espaços para o contra-ataque. Então, primeira alternativa, um lay Brentford aqui a 3,10 para mim pode ser interessante. Segunda alternativa, over 2,5 gols, odd de 1,80, ok? Ainda na Inglaterra, outro jogo interessante é Leeds e Liverpool. O Liverpool que não vem bem na competição também, tá lá na 9ª colocação, o Leeds é o 17º colocado. Jogando dentro de casa, a equipe do Leeds, na última rodada aqui, venceu o Chelsea por 3-1. Então, aponta aqui a possibilidade de uma reabilitação. Vai engatar outro jogo seguido aqui, jogando dentro da sua casa, que é a equipe do Leeds. Então, a tendência é que o time tenha uma postura parecida com a postura que teve contra o Chelsea, né? Um time que explora bastante a situação de bola aérea para dentro da área, fundamento que o Liverpool tem deixado a desejar aqui nesse começo de temporada europeia. Já não é tão começo assim, já estamos na metade da temporada, né? Então, é importante a gente analisar aqui como que o Liverpool vai encarar essa equipe do Leeds. Odd de 1,90 para o Liverpool, odd de 4,10 para o Leeds aqui. Eu gosto de um lay ao time da casa, levando em consideração que o time do Liverpool precisa começar a fazer uma campanha de recuperação aqui. Venceu o West Ham por 2-0 há 2 rodadas atrás e na última empatou contra o Sunderland. Falávamos do Sunderland aqui que vai enfrentar o Manchester City. É um time casca grossa, esse time do Sunderland também tem que ficar de olho neles, tá? Enfim, aqui lay ao time da casa é a minha sugestão para esse jogo, tá? Ainda para fechar aqui de Inglaterra, temos o Newcastle contra o Burnley. Esse jogo vai ser ao meio-dia do horário brasileiro, odd de 1,31 para o Newcastle, odd 10,5 para o Burnley. O Burnley está lá na vice-lanterna da competição com apenas 10 pontos somados, só não é pior que o Wolverhampton, que vem fazendo uma campanha risível, o time do Wolverhampton aqui, né? Perdeu 12 das 14 partidas que disputou, o Burnley perdeu 10 das 14 que disputou, venceu 3 e empatou 1. Nas últimas 5 derrotas também aqui a equipe do Burnley. É um time que está sem confiança, é um time que está tecnicamente muito abatido, sem conseguir produzir um futebol decente aqui para o nível de Premier League, e vai enfrentar o Newcastle, que não vive uma grande fase, tá? Mas a equipe do Newcastle vem dando uma melhorada aqui nos últimos jogos, ó, venceu o Manchester City por 2-1, na sequência tinha vencido já o Everton por 4-1 também, e na última rodada empatou contra o Tottenham por 2-2, então o Newcastle tem aqui agora, jogando dentro da sua casa, a chance de fazer mais um resultado positivo. Acredito que teremos aqui leitura para trabalhar back ao time da casa nesse jogo, levando em conta também a grande má fase que vive a equipe do Burnley por aqui, ok?
Seguindo em frente aqui, então, feito a Inglaterra, a gente vai para a Itália. Na Itália temos aqui Inter e Como. A Inter de Milão com odd de 1,53 dentro de casa contra a forte equipe do Como, que é uma das surpresas do campeonato. É o quinto colocado, o time do Como. A Inter de Milão, terceira colocado na competição, 27 pontos para a Inter, 24 pontos para o Como. O Como que é uma equipe que, de certa forma, não tem aí aquele poder todo de fator casa. Então, portanto, quando joga fora de casa, joga num estilo muito parecido também. Não é uma equipe que costuma se guardar, não é uma equipe que joga fechado, vai tentar sair para o jogo, vai explorar aí situações onde a Inter de Milão eventualmente vai deixar espaços, né? O time da Inter que joga aqui numa postura já há bastante tempo com essa mesma estrutura de 3-5-2 aqui. Quando ataca, consegue colocar muitos jogadores no setor ofensivo, né? E esse time do Como aqui é um time muito bem treinado pelo Cesc Fábregas. Quem lembra dele aí, foi meio campista, fez história na seleção espanhola, no Barcelona também. Um grande jogador de futebol e agora vem se mostrando aí também um grande treinador, um estrategista muito competente aí, o Fábregas, que tem nessa equipe do Como aqui um dos times aí com mais energia dentro do campeonato italiano. Ele destoa bastante aí das outras equipes do futebol italiano. Não é um time que joga retrancado, não é um time que joga só esperando o adversário jogar. É um time que aperta a marcação, força o erro, marca alto. Então, aqui a gente pode ter um jogo movimentado também. Mercado de ambas marcam a 1,95, acho bem interessante para esse jogo. E o over 2,5 a 1,80 também, tá? Muito cuidado quem for trabalhar back a Inter de Milão. Não é um time que vem dando tanta leitura assim pra gente pegar o back a eles, tá? No último jogo aconteceu isso, né? A gente viu a Inter de Milão bem forte na última partida, mas não costuma dar um padrão tão forte assim o time da Inter pra gente ir a favor deles de olho fechado, né? Outro jogo na Itália interessante é Verona e Atalanta. O time da Atalanta apenas 12º colocado aqui, bem diferente do que a gente viu em outras temporadas. No entanto, vai pegar o Verona, que é o lanterna da competição, vem fazendo uma temporada bem fraca o Verona, com apenas 6 pontos em 13 jogos disputados. O time do Verona mesmo jogando em casa é zebra para esse confronto, odd 5,50 para o Verona, 1,60 para a Atalanta. Eu gosto bastante aqui da possibilidade de trabalharmos um back a Atalanta, que na verdade 1,65 a odd da Atalanta. A favor da Atalanta aqui, sendo que é um time que quando consegue propor jogo, quando o adversário não marca muito bem, a Atalanta consegue executar boas jogadas no setor ofensivo e criar boas chances de gols. Está com um treinador novo aqui, com uma nova ideia, e a tendência é que o time comece a se reabilitar aí, porque o trabalho do novo treinador aí tem a confiança dos jogadores, né? A gente viu a Atalanta aí que venceu na última rodada também, um resultado importante, tá? Então, back a Atalanta contra o Verona na Itália. Depois a gente vai para a Espanha, tá? Para a Espanha, 2 jogos aqui que eu quero deixar para vocês. O primeiro deles é Betis contra o Barcelona, 14h30. Odd de 4,10 para o Betis, odd de 1,82 para o Barcelona. O Barcelona aqui que tem o retorno de jogadores importantes, né? Como o Rafinha, como o Lewandowski, como o Pedri, jogadores que estavam ausentes aí, estão retornando aí, são jogadores importantíssimos no sistema de jogo do Barcelona, estão de volta aí para o time, no momento onde lá na Espanha o Real Madrid não está apresentando seu melhor futebol, está oscilando bastante. O Barcelona vem se firmando cada vez mais aqui na liderança do campeonato com 37 pontos. Mesmo mal, o Real Madrid, mesmo, né, não jogando tudo que pode, o Real Madrid, pela qualidade individual de seus jogadores, principalmente do Mbappé, vem conseguindo se manter aqui na caça do Barcelona. Tá 36 pontos o Real Madrid, 37 o Barcelona. E o Betis está ocupando a 5ª colocação aqui, fazendo também uma boa temporada aqui. O time do Betis venceu na última rodada aqui também o Sevilla por 2-0. A race do Barcelona é muito boa, 5 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Mesmo jogando como visitante, o Barcelona é favorito aqui com odd de 1,82. Eu gosto bastante desse back Barcelona aqui também, é um time que quando joga e consegue trazer pra gente um padrão de leitura importante aqui, a gente consegue estar sempre a favor do Barcelona aqui nos jogos e pegar o momento que o time consegue fazer seus gols, tá? Então, vale a pena ficar de olho nesse Barcelona contra o Betis aqui. Jogo difícil para o Barça, mas que o time tem tudo para conseguir vencer e se manter na liderança do campeonato aqui. Perfeito?
Seguindo de Espanha, temos Atlético de Bilbao contra o Atlético de Madrid, um grande clássico aqui também do futebol espanhol. O Atlético de Madrid hoje é o quarto colocado com 31, o Bilbao é o oitavo com 20 pontos. Os dois times vão se enfrentar no estádio San Mamés, lá o estádio do Atlético de Bilbao, um estádio gigante e muito tradicional também do futebol espanhol, onde o Atlético de Bilbao costuma ser muito forte jogando dentro de casa. O time de Bilbao é um time mais agressivo, é um time que propõe jogo, mesmo não tendo alguns jogadores importantes aqui no seu time titular, né, como é o caso do Iñaki Williams, aqui um dos irmãos Williams está fora, né, o Navarro também, um jogador importante, está ausente, né, então tem alguns desfalques pesados aqui o time do Atlético de Bilbao. No entanto, o Atlético de Madrid também tem alguns jogadores importantes fora, né? O Jiménez está fora, o Llorente está fora, o Baena está fora, o Lenormand está fora. Então, alguns jogadores aqui que, se estivessem bem, seriam titulares aqui nessa equipe do Atlético de Madrid também. Mas a dupla de ataque aqui, o Julián Álvares e o Sorloth, estão os dois confirmados para esse jogo. Isso faz com que a gente tenha um preço de leve favorito para o lado do Atlético de Madrid, 2,37 contra 3,30 do Atlético de Bilbao. Eu gosto aqui também de um lei ao time da casa, embora saibamos aqui que o Atlético de Bilbao é uma equipe que dentro de casa é muito forte, tem momentos aqui que ele cede a posse da bola para o adversário e o Atlético de Madrid costuma aproveitar muito bem essas oportunidades. Gosto também da linha de gols aqui, over 2,5 pagando 2,18, é o meu segundo melhor mercado para esse jogo, ok? Seguindo adiante aqui a gente tem Alemanha. Na Alemanha, 2 jogos aqui, na verdade 3 jogos que eu quero separar para vocês. O primeiro deles é esse aqui, Augsburg e Leverkusen. O Leverkusen que não tá fazendo até uma temporada ok, mas na última rodada aqui perdeu para o Borussia Dortmund por 2-1. Fez um jogo até interessante, mas o Borussia Dortmund conseguiu levar a vantagem nesse confronto aqui. Agora o Leverkusen vai tentar, fora de casa, buscar os pontos aqui contra a equipe do Augsburg, que é o 14º colocado no campeonato. Nas últimas 5 partidas, 4 derrotas, apenas 1 vitória. A única vitória recente aqui do Augsburg foi contra o Hamburgo por 1-0. O Hamburgo que está ali também na 13ª colocação, não vem fazendo um campeonato muito interessante. Então, o Leverkusen aqui favorito com odd 1,90, odd 4 para o Augsburg. Aqui gosto bastante do lei ao time da casa, tá? Imagino aqui sim que o Leverkusen consegue colocar um volume aqui para trazer para a gente uma leitura aqui de lei ao time mandante, ok? Ainda na Alemanha, outro jogo que me chama a atenção aqui é o Stuttgart contra o Bayern de Munique, tá? São poucos os times no futebol alemão que conseguem aqui levar perigo contra o Bayern de Munique, tá? Uma dessas equipes pode sim ser o Stuttgart que está na 6ª colocação aqui da Bundesliga nesse momento. Na temporada passada, se não me engano, o Stuttgart foi quem eliminou o Bayern da Copa da Alemanha, né? Então, é um time que conhece como joga a equipe do Bayern, faz aí um esquema diferente para enfrentar o time do Bayern. Sempre quando eles se enfrentam, o Stuttgart consegue colocar uma certa dificuldade aí contra o time do Bayern. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o confronto recente entre as duas equipes, ó. Na Supercopa da Alemanha, o Bayern levou a melhor, venceu por 2-1 o Stuttgart, né? Mas anteriormente a gente tinha visto aqui, ó, por exemplo, ó, venceu por 3-1, venceu por 4-0, aqui o Stuttgart venceu por 3-1 em 2024, né? Empate em 2-2, empate em 2-2. O Bayern venceu por 5-0, o Bayern venceu por 4-0. Então, assim, o Bayern, quando ele consegue vencer o Stuttgart, ele geralmente aplica uma margem de gols importante, né? Mas o Stuttgart às vezes surpreende. 1,55 a odd do Bayern, 5,80 a odd do Stuttgart aqui. A gente pode sim ficar de olho nesse back favorito aqui, é o Bayern de Munique, né? Levando em consideração que a equipe do Stuttgart pode sim complicar um pouco a vida do Bayern, mas a equipe do Company aqui é uma equipe que, quando tem o seu time bem focado e organizado, a tendência é que construa situações aqui para inclusive vencer por um placar até mais elástico, tá? Então, back ao Bayern de Munique nessa odd aqui acima de 1,50, dificilmente a gente vai encontrar mesmo fora de casa em jogos da Bundesliga. Vai ser contra o Stuttgart, vai ser contra o Dortmund, vai ser contra o Leverkusen eventualmente, né? Então, esse tipo de situação aqui a gente tem que aproveitar, porque são os jogos onde o Bayern costuma decidir o campeonato batendo nos adversários
mais próximos ali, né? E se isolando cada vez mais na liderança da competição, ok? Depois a gente tem aqui Leipzig e Frankfurt, um jogo bem equilibrado aqui na Bundesliga. Se a gente pegar aqui na tabela do campeonato, o Frankfurt é o 7º colocado, o Leipzig é o vice-líder com 26, já está bastante atrás do Bayern aqui. O Leipzig não pode se distanciar mais aqui do Bayern de Munique, mas a equipe do Frankfurt é uma equipe que também incomoda e não está fazendo uma temporada tão maravilhosa assim como a gente viu em outras oportunidades, mas o time do Frankfurt é um time que costuma incomodar os times de cima ali, né? E a gente pode ver isso se repetindo aqui nesse confronto contra o Leipzig. O time de casa é favorito a odd de 1,82, o Frankfurt 4,15, um jogo que eu gosto bastante para o mercado de gols, tá? A linha de gols naturalmente bastante amassada, como é o padrão do futebol alemão aqui, 1,50 para a linha do 2,5, tá? Podemos sim, inclusive, ter oportunidades aqui para trabalhar o back ao Leipzig, mas é preciso que o time mostre um padrão muito superior aqui, né? Nessa odd de 1,82 aqui, o time não precisa meter aquele amasso, né? Mas tem que ser superior, tem que ter volume, tem que ter segunda bola, tem que ter pressão alta na marcação. Então, se o Leipzig apresentar todos esses indicadores aí, muito provavelmente a gente vai estar lá em back a eles contra o Frankfurt nesse jogo aqui, certo? Bom, para fechar então, a gente tem esse jogo aqui do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Flamengo. Flamengo já campeão brasileiro, Mirassol já garantido também aí na Copa Libertadores, né? O Flamengo muito provavelmente vai ir com seu terceiro time aqui para esse jogo, né? Os titulares já estarão preparando-se aí para o Mundial de Clubes, que é já na sequência, já na outra semana já começa a primeira fase de Mundial de Clubes para a equipe do Flamengo, então o time deve viajar já no início da próxima semana lá pro Japão, se não me engano, onde vai ser o Mundial de Clubes, né? Então a gente tem aqui a possibilidade do Flamengo ir com o seu terceiro time, talvez, nesse confronto aqui contra o Mirassol, né? Então, alguns jogadores que podem ter rodagem aí, que daqui a pouco podem ser utilizados também nesse contexto aí do Mundial de Clubes, mas a tendência é que a gente veja vários nomes aqui, juvenis aí do Flamengo, atuando nesse jogo contra o Mirassol. Para a equipe do Mirassol é importante o resultado, não que o Mirassol consiga subir mais na tabela, o Mirassol não tem mais como melhorar a sua situação na tabela, nem perder posição aqui para a equipe do Fluminense, né? Então, a equipe do Mirassol aqui vai jogar talvez com seu time titular, mas não com tanta motivação assim. Então essa odd do Mirassol a 1,29 aqui também não acho que seja um preço tão interessante para a gente trabalhar a favor da equipe da casa, tá? Gosto do mercado de gols aqui a 1,70. Acho que é interessante de buscar um over aqui nesse jogo entre Mirassol e o Flamengo, sub-20 praticamente, beleza? Essas foram as minhas análises então para os jogos desse sábado, lembrando sempre, aposte sempre com responsabilidade para maiores de 18 anos. Um grande abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.